Fala galera, saudações vascaínas a você que nos assiste em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Nesse vídeo aqui na parte da manhã aqui de sexta-feira, a gente vai estar trazendo aqui essa abertura do contrato da 777 Pastas com o Vasco, né? Bombástica, né, esse contrato aí, mas confesso a vocês que não tem muita surpresa, mas vou dar um pouco mais de detalhes para vocês aqui também. Antes da gente começar, eu peço a você deixar o like aí que ajuda a gente bastante, se inscreva no canal também, se inscreva, joga esse vídeo para geral, para todo mundo ficar sabendo e também comenta, eu quero saber da sua opinião sobre tudo isso que está rolando com o nosso gigantesco aí, beleza, rapaziada? Eu tô aqui gravando, mas tô acompanhando o jogo da nossa seleção também, né? Mas vamos lá. Rapaziada, como vocês sabem, né, o Vasco teve um contrato aberto aí com a 777 Pátrias, né? E após esses 2 anos de SAF, não foi permitida a abertura do contrato, porém, a juíza Melissa Bertolucci negou o pedido aí do segredo de justiça e mandou abrir os contratos. Lembrando que ainda tem mais 2 contratos para poder abrir, e eu já falo desses dois. Vou falar só do primeiro que foi aberto, no qual a gente tem muito conhecimento dele aqui para vocês, né? Sem o segredo de justiça, as informações vieram à tona com um pouco mais de clareza, como não tinha antigamente, mas confesso a vocês que não tem muita novidade, né? O que a gente vai trazer aqui de algumas novidades, né, são coisas que já se imaginava, já se especulava, né? E com isso, galera, o que acontece? Vamos começar pelas obrigações financeiras que a 777 tinha com o Vasco da Gama. O que aconteceu? Né, o Vasco, apesar de conter as cifras da sociedade anônima do futebol do Vasco, a 777 Pasta comprou alguma parte da sua dívida. Então pagaram aí mais ou menos 700 milhões em dívidas do Vasco. Isso aí a gente já sabia, já tinha conhecimento que isso foi exposto, né, no momento que começou a circular essa venda aí do Vasco para a 777 Pastas, né? E mais 700 milhões em investimentos na SAF do Vasco, não única e exclusivamente, perdão, não única e exclusivamente para o futebol, mas sim para a SAF no geral, que englobava o quê? Obviamente, reforços, centro de treinamento, logísticas, enfim, tudo que engloba o futebol, esses 700 milhões estaria girando ali para poder ajudar o Vasco nas suas operações diárias, né? Como a gente já sabe que acontece, né? Todo jogo, todo treinamento, enfim, né? Esses 700 milhões seriam aportados com esse destino, né? Investimentos no CT, investimentos em São Januário, investimentos em atletas, investimentos em tudo que se engloba o futebol do Vasco, né? E também 28 milhões em custos de estruturação da empresa, né? Ou seja, as comissões aí dos assessores que foi feita isso. Comissão essa que tem a empresa, né, que está cobrando do Vasco aí cerca de 24 milhões, né, do Vasco, né, que é a empresa que está cobrando, né, a KPMG, ela está cobrando esse dinheiro do Vasco porque ela meio que assessorou a 777 Partners nessa parte de comprar o futebol do Vasco. Então ela entrou na justiça e o Vasco não quer pagar, né? Porque esse é um detalhe novo, né? O Vasco não quer, ela entrou com essa ação na justiça, mas o Vasco não quer pagar porque entende que o contrato não foi válido, não terminou de ser comprado. Ou seja, os 70% que a 777 tinha, ela pagou por somente 31%. Isso impossibilita o Vasco de ressarcir a empresa KPMG, né? Que foi quem ficou aí responsável por essa transação, né? Mas enfim, vamos lá. O contrato também regrou aí alguns valores, né? Que ela deveria cumprir nas administrações do clube, como eu já disse para vocês, e também orçamento de futebol feminino, né? Futebol de base, enfim, tudo isso, aqueles 700 milhões estava totalmente englobado ali. E isso, né? Fazia com que o futebol do Vasco girasse, né?
Depois disso, já esses investimentos todos somariam cerca de 360 milhões de reais, né? Isso na soma de 2022 e também 2023, né? E depois da receita anual do Vasco era mais ou menos cerca de 250 milhões. Então, assim, a gente já estaria ali quase ali mais ou menos com 500 milhões de investimento no Vasco, né? E assim, chegaria, né, esses aportes, esses restantes desses aportes chegaria ali para 2024 e 2025, né, que seria esse ano e o próximo, mas não aconteceu porque Pedrinho interviu nessa aí, tendo a oportunidade de deixar o 777 continuar, mas já sabendo que ia dar merda, o Pedrinho foi lá, entrou na justiça e tomou o Vasco da 777 Partners, né? Com isso, nesse sistema de infraestrutura do Vasco e a modernização, eles iam investir até 30 de junho do ano passado, desse ano, perdão, no mínimo aí 25 milhões. Isso não aconteceu. Vocês lembram lá atrás que Ramon Dias pedia muito reforma no CT e as coisas, enfim. Teria dinheiro destinado para isso, só que não foi feito, né? Por que não foi feito, eu não sei. Eu sei que o Ramon pediu na época, né? Assim como, não só porque o Ramon pediu, tá, gente? Mas porque já era baseado em contrato. Isso não ia acontecer de uma forma só porque o Ramon pediu, mas sim porque estava no contrato e a 777 não cumpriu o contrato. Simples assim. Ela não pegou e cumpriu o contrato e isso atrapalhou aí a continuidade dela na SAF do Vasco, né? Com isso, galera, vamos ver aqui. A falta de pagamento. Vamos agora para a falta de pagamento da 77 Partes, né? Aqui a matéria está dizendo, quando a Associação do Vasco entrou para remover a 777 Partners do comando da SAF no início do ano, e seu principal argumento era iminente a inadimplência dos americanos em relação aos aportes, em maio a diretoria alegava que a parcela de setembro não seria depositada. O contrato do clube empresa tinha um mecanismo chamado bônus de subscrição para defender a associação, caso os americanos não fizessem o pagamento. Se seu funcionamento está descrito no acordo entre os acionistas. O que isso queria dizer? O Vasco, né, como o Pedrinho fez bem a leitura desse jogo, né, viu que a 777 não tinha condições de pagar esses aportes de 360 milhões que seria depositado setembro passado e não foi, né? Por tudo que a gente está enxergando a 7777 hoje, né, decretando falência para tudo quanto é canto, né, o Pedrinho interviu e acabou fazendo com que a empresa mostrasse suas garantias. Não mostrou garantia, o Pedrinho foi lá, entrou na justiça e conseguiu retomar usando esse bônus de subscrição que haveria no contrato, ou seja, foi totalmente legal o que o Pedrinho fez, tudo dentro da lei, tudo dentro da brecha, tudo dentro do contrato que a SAF pedia. Então, assim, tem que aplaudir muito o Pedrinho porque ele fez isso, porque a gente não saberia onde estaria o Vasco agora junto com a 777, né? Já desde que a 777 pediu aí falência, né? Tá decretando falência para tudo quanto é canto, né? Sobre uma revenda da SAF, né? O Vasco e a 777 tinham um acordo em contrato, né? Que em caso de revenda da SAF, nem o Vasco nem a 777 poderia passar aí o Vasco para, né, clube empresas, né, como se fossem entidades esportivas no Brasil ou no exterior, pessoas que fossem controladoras direta ou indiretamente das entidades esportivas no Brasil, membros e ex-membros nos últimos 3 anos da administração do clube ou entidades esportivas do Rio de Janeiro, né, e também alguns como é que eu posso dizer para vocês? Caraca, me fugiu a palavra. Alguns concorrentes, né? Alguns concorrentes ali que eram da 777 que correram atrás do Vasco, né? E são eles, né? Sport Group, City Football Group, Pacific Media Group, Red Bull e só esses, né? Entre outros, na verdade. Teve outros aqui, mas só esses foram citados na matéria aqui do GE, né? E com isso, né, todos eles foram batendo na porta do Vasco e o Vasco não abriu para 777. Agora, o seguinte, né? Não poderia passar para esses clubes também esse caso
da SAF do Vasco. Ou seja, até o momento que o contrato foi desfeito, o Vasco não poderia passar o clube para nenhum desses acordados em contrato aqui, entre outros que não apareceram na matéria, né? Esse processo de revenda ele foi regrado pelo acordo dos acionistas, e o Vasco tinha chamado aí o direito de arrastar, em tradução aproximada, que estava suponhando que a 777 não fizesse o pagamento da parcela, o clube usasse esse bônus de subscrição para poder sair, né, das mãos da 777. Com isso, a 777 saiu, né, de cena, faliu. A equipe pegou, né, e está tentando negociar de alguma forma para que ela não saia no prejuízo, já que ela emprestou para a 777 cerca de 10 bilhões de reais nos últimos anos aí, né, cerca de mais ou menos 2 bilhões de dólares que ela aportou na 777, a 777 não pagou, e por isso que ela está tentando revender os clubes aí para poder tentar recuperar de alguma forma o que está acontecendo agora no mundo inteiro nos grupos da 777. Enfim, resumindo, galera, de novo mesmo, só alguns nomes de alguns grupos que poderiam comprar o Vasco, que bateram na porta do Vasco e não deu certo. Lembrando que, né, tem 2 contratos para ser abertos. Desses 2 contratos, aí sim a coisa vai poder feder e feder bastante, mas ainda não pode ser revelada, porque o mercado pode enxergar de uma forma diferente. Isso pode pesar um pouco na próxima revenda do Vasco, e a outra ainda precisa de uma aprovação interna para poder liberar, para poder ver como vai ser liberado para ver. Então, isso são cenas dos próximos capítulos, no qual a gente espera ansiosamente. Eu esperava muito mesmo saber o que o senhor Jorge Salgado fez com o Vasco nesses últimos tempos. Essa abertura do contrato que foi aberta no dia de hoje mostrou muita coisa que a gente não sabia, alguns detalhes, mas a maioria das coisas a gente já sabia, era o que circulava realmente, né, com alguns detalhes. Mas esses outros 2 contratos vão ser abertos aí a qualquer momento, e a gente espera, né, acredito eu que vai ser aberto quando o Vasco tiver um ou outro comprador e essa compra for definitiva. Aí sim, né, com outro investidor, o Vasco vai lá e expõe o que esteve aberto ali. Mas, enfim, sujeirada do seu Jorge Salgado e sua turma, né, que botaram o Vasco nessa furada aí, e a gente torce para que isso se resolva o quanto antes, porque a gente já está em outubro e isso preocupa demais o torcedor, porque será que o Vasco está aguentando esse ano, esse restinho de ano aqui sem investidor? E a partir de janeiro, como é que a gente vai fazer? Isso preocupa o torcedor, isso me preocupa, te preocupa, e é importante que a gente esteja sempre fiscalizando e junto com o Pedrinho nessa aí que comprou a nossa briga, né? Vamos apoiar que ele continue, dar coragem ao Pedrinho para que ele consiga tirar esses caras de vez aí, que até a equipe mesmo eu não quero nem perto, né? Que ela consiga fazer aí o que ela tem que fazer, vender o que ela tem para vender e sumir do Vasco, deixar o Vasco em paz, deixar a gente seguir o nosso caminho. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com mais notícias do nosso gigantesco. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Valeu!